Podemos? 2 Samuel, capítulo 12, versículo 1. Está escrito assim, vamos lá. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi: 2 homens vinham numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele, bebia do seu copo e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar 4 vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia. Versículo 7. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei a você a casa e as mulheres do seu senhor. Dei a você a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova. Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará da sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Depois, se você continuar aqui, eu não vou ler tudo, gente, mas Davi pagou um alto preço, teve uma grande batalha por causa disso, né? Por causa desse erro, Davi acabou perdendo seu filho, né? Ele acabou tendo um filho com essa mulher, com a mulher de Urias, e depois ele acabou perdendo esse filho ficou doente, aquela história que Davi rasgava suas roupas, depois ele, enfim. Vamos ler outro texto, 1 Samuel, vamos voltar um pouquinho agora, 1 Samuel, capítulo 17, vamos ler a partir do versículo 45. Esse aqui é um texto já mais conhecido, né? Está escrito assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos. Eu matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Até aqui está bom. Glória a Deus. Feche os seus olhos um minutinho, feche. Espírito Santo, nós queremos aqui te pedir que o Senhor possa nos guiar aqui nessa noite. Pai, nós precisamos, estamos sedentos pela Tua palavra. Nós precisamos ouvir a Sua voz. Nós precisamos que o Senhor nos guie, Senhor. Vivemos dias complexos, dias difíceis, mas os nossos olhos estão em Ti e precisamos da Tua palavra para que ela possa nos alimentar e nos saciar e possa nos preparar para todas as coisas que nós viveremos daqui para frente. Que o Senhor possa a cada dia nos encher e nesse momento que o nosso coração esteja vulnerável para ouvir a Tua voz, para receber da Tua palavra sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Fica à vontade aqui, nos guia nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e graças a Deus. Amém? Gente, nós lemos aqui 2 textos que falam sobre batalhas que Davi enfrentou. Vamos lá. O primeiro texto, Davi, ele cometeu um erro. Ele estava lá no palácio e o povo estava em guerra, os homens estavam em guerra. Ele estava lá no palácio e de repente, na verdade Davi era para estar na guerra também, né? Mas ele estava parado. E quando ele estava lá, ele pegou e começou a ver uma mulher muito bonita. Uma mulher muito bonita e de certa forma ele quis ter com essa mulher. Acabou que foi lá, namorou com a mulher, só que a mulher era casada. E por causa disso ele ficou passando um aperto, porque a mulher engravidou.
É azarado mesmo, né? A mulher engravidou. E o que aconteceu? Como ela iria ter engravidado se o marido dela estava na batalha? Se o marido dela estava guerreando? Enfim, não vou entrar na história, nos pormenores, mas no final das contas, Davi, para tampar, né, passar um enfeite ali no seu erro, ele acabou matando Urias, e foi algo que foi muito pesado, porque é engraçado que Davi era o homem segundo o coração de Deus, mas era falho. No momento de fraqueza, ele caiu. E é interessante que quando o profeta foi lá falar com ele falou, não, mas quem fosse fazer isso, eu tinha que matar, tinha que fazer acontecer. Na verdade, o coração de Davi, naquele momento, ele estava julgando, mas ele era o errado. E por causa disso, o filho dele ficou muito doente, ele enfrentou uma batalha muito grande, né? E acabou até tendo uma derrota grande naquele momento. Por quê? Ele pagou um preço por algo que ele cometeu. No segundo texto, nós falamos sobre uma outra batalha de Davi, que foi contra Golias. O povo estava sendo desafiado, o povo estava vivendo um momento de desafio, porque existia um gigante, que por um tempo, por alguns dias, já estava falando, olha só, um de vocês contra mim, quem vencer, vai governar sobre o outro. E todo mundo com medo, e Davi nem era um guerreiro, nem era um guerreiro naquela época, né? Ele era apenas um pastor de ovelhas. Ele falou, eu vou. E todo mundo ficou espantado, mas Davi, você é um garoto, ele é muito mais alto, ele é muito maior que você, como é que você vai enfrentar essa batalha? Como você vai enfrentar esse desafio? E Davi foi lá, olha, você vem com espada, com escudos, mas eu vou contra ti em nome do Senhor. Ele foi lá, enfrentou esse desafio, enfrentou essa batalha e saiu vitorioso, né? Nós já conhecemos a história e Davi saiu vitorioso nessa. Duas histórias, dois tipos de desafios que foram de forma diferente. Embora fossem dois desafios, eles são desafios diferentes, por causas diferentes. E quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos isso muito acontecer, sabe? Quem aqui não passa por desafios e por lutas? Quem aqui não passa por provações? Nós vivemos num mundo difícil, um mundo que, embora tenhamos muitas facilidades hoje sobre diversas coisas, mas a batalha ela é constante. E as nossas batalhas, os nossos desafios, eles estão muito conectados a essas duas situações que nós vamos falar aqui sobre isso hoje, sabe? Primeiro, ela está muito ligada às nossas escolhas. Quando nós fazemos escolhas erradas, nós pagamos um preço, são consequências. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher, sabe? E a segunda coisa é, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, para que nós possamos avançar, é necessário que nós possamos dar passos de fé, e esses passos de fé vão ser provados em batalhas. Está dando para entender? Toda vez que nós formos crescer, nós vamos precisar passar por lutas. É como se fosse um teste para que nós possamos avançar. Então nós vamos falar sobre essas duas coisas hoje. E eu queria primeiro falar sobre a primeira consequência. O primeiro fato, que é a consequência dos nossos erros. Olha o que aconteceu com Davi. Ele errou. Se você for ler esse texto que nós lemos aqui agora, primeiro, você vai ver o seguinte: Deus iria pesar a mão muito, ele ia ser pesado, sabe, ia ser complicado. Davi, com o seu coração humilde, ele reconheceu o seu erro e pediu misericórdia a Deus. E na mesma hora Deus falou: olha, eu vou ter misericórdia de você, mas o preço você vai pagar. O preço você vai pagar. Deus falou que ia tirar a salvação de Davi? Não. Gente, vamos deixar isso aqui bem claro, tá? O erro, ele não tira a nossa salvação. Ele nos afasta um pouco de Deus. Nós não podemos... O pior da gente cometer erro, sabe o que é? É quando nós cometemos um erro e por causa disso nos afastamos de Deus. Ao contrário, quando você comete um erro, se aproxima mais de Deus.
para que você possa ser redimido, para que você possa ser trabalhado e restaurado. O pior erro é que a gente fica, cometi um erro, eu vou me esconder de Deus aqui, vou. Não, não faça isso, sabe? Agora, o que aconteceu? Davi se colocou, pediu misericórdia, porém, a consequência, ela continuou. E se nós formos trazer para a nossa vida é muito feita de escolhas. Todos os momentos, todos os dias nós estamos fazendo escolhas. E não se engane, essas escolhas, elas fazem total diferença para o nosso futuro. Você hoje é fruto das escolhas que você fez. Algumas boas, algumas ruins. E algumas bem ruins, né? Mas nós somos fruto das escolhas que nós fizemos. E nós temos que tomar muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes, e é muito fácil, nós sempre colocarmos a culpa em outras pessoas. Colocarmos a culpa no governo. Colocarmos a culpa no diabo. Colocarmos a culpa em diversas situações. Mas o que acontece? Nós, muitas vezes, estamos vivendo algo que nós plantamos. Essa é uma lei que não falha. Aprenda isso, tá? Essa lei, ela não falha. Você planta, você colhe. É tão interessante que até aqueles que não são de Deus vivem essa lei. Se você plantar, você vai colher. Plantou coisas boas, você vai colher coisas boas. Plantou ruim, você vai colher coisas ruins. Sabe? É uma lei de Deus. E isso não falha, tá? Então, olhando para isso, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas vezes estamos vivendo situações difíceis na nossa vida que nós plantamos. Foi escolha. Escolha muitas vezes da área profissional que você escolheu, ou de você ter deixado de estudar no momento certo, deixado de investir em alguma coisa. Você planta, você colhe. Às vezes, até a escolha da pessoa que está do seu lado faz muita diferença. Quem é casado? Amém, glória a Deus. Vamos para cima. Levanta a mão mesmo, meu amor. Não vou zoar, estou só brincando. Mas faz muita diferença. Escolha bem a pessoa que está do seu lado. Quem é solteiro aqui? Quem é solteiro aqui? Tome muito cuidado. Escolha muito bem quem vai estar do seu lado. Namoro não é para ficar de graça fazendo graça, não. Namoro é para você decidir se aquela pessoa é a pessoa correta que vai te fazer você andar para frente, ou se é uma pessoa que vai atrapalhar a sua vida. Você está entendendo? Então, escolha. Existe um momento certo para cada coisa. O que essa pessoa vai me acrescentar? O que essa pessoa vai fazer na minha vida? Ela vai me empurrar ou ela vai me sugar? Amizades. Você tem que escolher. Quem são as pessoas que você anda? Gente, não acontece por acaso. Nós escolhemos as pessoas que estão do nosso lado. Existem pessoas que só nos sugam. E se você for observar, é só olhar para... Às vezes nós somos muito envolvidos pelo emocional, né? E quando nós nos envolvemos com o emocional, nós cometemos erros banais. Por que, por exemplo, uma pessoa, ela acaba se casando com a pessoa errada? Muitas vezes ela sabe que está se casando com a pessoa errada, mas ela está apaixonada. O emocional está falando mais alto do que a razão. Correto? Amizades também. Há pessoas que nós amamos. Pessoas que, às vezes, têm muitos e muitos anos da família. Mas nós temos que fazer escolhas. Não é expulsar, não. Mas nós temos que estar do lado de pessoas que nos façam crescer. Pessoas que nos ajudem a empurrar. E se você for racional e olhar para a vida da pessoa racionalmente, você vai enxergar coisas claras. Se conecte com alguém fofoqueiro e você vai se tornar um fofoqueiro. Se conecte com alguém que só reclama da vida e você vai se tornar alguém que só reclama da vida. Se conecte com alguém que estude, você vai estudar, você vai querer crescer.
Se conecte com alguém que pense grande, você vai pensar grande igual aquela pessoa. As conexões fazem muita diferença. Agora vamos lá. Tá, mas e aí? Eu já fiz diversas coisas erradas, já está dando tudo de errado, eu estou pagando um alto preço porque fiz escolhas erradas, e aí, minha vida acabou? Não. A vida não acabou. O nosso Deus é um Deus misericordioso. Fala assim, Deus me ama de uma forma muito especial. Deus nos ama de uma forma muito especial. Nós erramos, nós vamos pagar, mas nós temos o direito de mudar aquilo que está errado. Então, por exemplo, primeira coisa, eu estou vivendo hoje algo que eu sei que é uma consequência de uma escolha minha ou de um erro meu. O que eu posso fazer para mudar? Primeiro, reconheça o seu erro. Assim como Davi fez, reconheça o seu erro. Fala, isso aqui, eu estou no caminho errado. Eu preciso mudar esse caminho. Às vezes a gente não sabe nem como, né? Mas a gente sabe que está no caminho errado. Primeira coisa, não é saber como fazer, é reconhecer que está no caminho errado. Reconhecer alguma coisa que você fez de errado. Sabe? Então, quando você reconhece, você começa a enxergar de forma diferente. Quando você reconhece, você começa a entender as coisas que estão te cercando. Sabe? Tudo influencia, gente, tudo influencia. Não se engane, cada escolha sua, ela reflete no modo que você vai viver. E algumas escolhas, elas são cruciais. Outro dia tinha um rapazinho, não sei se eu já falei sobre isso, né? Não sei, enfim, não vou dizer nome, é óbvio, né? Um rapazinho virou para mim e falou, pastor, acho que eu vou dar uma afastada porque eu acabei bebendo e tal, isso, aquilo. Aí eu fui conversar com ele, né? Falei, ó, você sabe que aqui a gente não tem tolices. A palavra não fala sobre beber, ela fala sobre bebedeira, né? Mas nós ensinamos aqui que não é bom beber. Por que não é bom beber bebidas alcoólicas, né? Porque faz mal à saúde, faz mal a todas as coisas que estão à nossa volta, ela nos tira do nosso normal, ela destrói famílias. Você já viu alguma família sendo destruída por Coca-Cola? A não ser açúcar, né? Já está ali me criticando. Mas olha só, preste atenção. Mas quantas famílias já foram destruídas por causa de bebida? Alguém não conhece alguma família que foi destruída por bebida? Eu posso dizer aqui tranquilo, né? Vinícius, quando chegou aqui, cara, Vinícius e Andresa, o negócio aqui era complicado. Vinícius não era mole, não. Vinícius brigava com poste na rua, pra vocês terem uma noção, né, Vini? Mas o que Deus foi fazendo? Ó, Deus foi mudando, transformando. A bebida, ela destrói. Eu estava falando para esse jovem, cara, vamos lá, então não vou falar sobre a palavra não, vou trazer sobre coisas práticas na vida, tá? Me fala alguém que beba na sua idade, como é a vida dessa pessoa? Ele falou, pô, tem uma galera que anda lá comigo e tal, que já tem filho, cedo, novo, com 18, 19 anos já tem filho, como é que é a vida financeira da pessoa? Eu falei, tudo ferrado. Eu falei, pô, legal, vamos fazer o seguinte, pega alguém com um pouco mais de idade, beirando os 30 anos, que beba, você conhece alguém? Conheço. Como é que é a vida dessa pessoa? É feliz? Não é feliz não. Ei, pega alguém com um pouco mais de idade, bota lá para 50, 60, alguém que você conhece? Alguém? Conheço. Como é que é a vida dessa pessoa? Eu falei, é isso que você quer para a sua vida? Eu perguntei para essa pessoa, falei, ó, a escolha que você está fazendo agora, ela não é cedo para você fazer essa escolha, mas é uma escolha que vai mudar a sua vida. É uma escolha que vai mudar a sua vida para o resto dela. E você tem que fazer uma escolha. Aí uma hora ele falou, não, pastor, não, que isso? Para com isso. Quero isso para minha vida não. E todo mundo mudou, e já se consertou tudo que tinha que consertar, e voltou para o eixo. Escolhas. Tem escolhas que são muito cruciais, sabe? E que vão fazer total diferença. Tá, eu fui lá longe, agora eu vou falar sobre como mudar isso, né?
Eu sempre falo sobre as ondas aqui, né? A nossa vida é como ondas. Deus às vezes manda uma onda muito boa e nós muitas vezes perdemos por escolhas. Você começa a pegar, você vê que a onda é boa. Aí, de repente, você começa a surfar, mas decide pegar um caminho errado. Aí você se estabaca, toma aquele caixote. O que acontece? Você passa por aquela agitação e tudo mais. Daqui a pouco vai vir outra onda. Se você continuar no mesmo lugar, quem já viu o campeonato de surf? Quem já viu? Eu me amarro, gosto pra caramba. Não sei se você já conhece isso. Na praia, existe um lugar que as ondas quebram. Geralmente é no mesmo lugar, né? Por exemplo, lá está a areia, aqui está o mar. A onda sempre quebra mais ou menos por essa área aqui. Se você ficar nessa área aqui, você vai tomar caixote, correto? Então, o que você tem que fazer? Ou você fica aqui no raso, para você pegar só aquela parte branca, né, da água, ou você passa do lugar e fica aqui, antes das ondas quebrarem. Não é assim que acontece? Quando você toma o caixote, você fica aonde exatamente? Aqui. Exatamente no lugar que você mais apanha. Quando você pega a onda e cai, o que você tem que fazer correndo? Se levantar, ou você sai, ou você entra logo, porque você não pode ficar ali no mesmo lugar, não é isso? Aí, quando acontece isso, geralmente, nós ficamos estagnados. Toda vez que a gente toma uma paulada da vida, nós ficamos estagnados, não é isso? Nós ficamos exatamente aonde? No lugar da quebra das ondas. Então você tomou a primeira, aí você fala, tá mal. Enquanto você está pensando ali que você está mal, que está ruim, você toma outra, pum, e toma outra. Não é assim que acontece da vida? Quando vem uma coisa, vem uma atrás da outra, não é? Por que vem uma coisa atrás da outra? Porque nós ficamos num lugar estagnado. Nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos sair desse lugar. Nós precisamos ou recuar um pouquinho para a coisa acalmar, ou avançar logo para a gente sair do lugar de quebra. Por quê? Logo daqui a pouco virá outra onda. E vamos ser sinceros, quem manda essa onda? O nosso Pai. Então se você tomou uma decisão errada e pagou um preço, tomou um caixote, quem já tomou um caixote aqui? Quem já ficou de perna para cima já? Deu para beber um pouquinho d'água já? Eu tomava caixote quando era mais novo, agora eu sou medroso. Então o que acontece? Quando se você toma caixote, você tem que se levantar logo e se posicionar novamente, porque Deus vai mandar uma onda logo novamente. Logo depois Deus vai mandar outra. Então, é uma outra oportunidade. A pior coisa que nós fazemos, sabe o que é? É quando nós enfrentamos um desafio e perdemos, nós ficamos choramingando por causa daquilo ali. Nós ficamos, por que está acontecendo isso na minha vida? Gente, não se engane, nós somos muito orgulhosos. Nós somos muito orgulhosos. E sabe o que o orgulho faz? Ele não deixa nós aceitarmos que erramos. Ele não deixa a gente aceitar, não, eu errei, eu vou consertar. O orgulho não deixa isso acontecer. E por causa disso, sabe o que faz? A gente fica aqui, ó, no meio da quebra da onda. Aí nós ficamos apanhando. Por quê? Por causa do nosso orgulho, por causa do nosso ego. Por isso que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Não é porque ele era perfeito, mas o coração dele não era orgulhoso. O coração dele era humilde. Humildade não tem nada a ver com roupa, não tem nada a ver com uma pessoa se veste. Humildade tem a ver com o coração. Você está entendendo? Então, vamos lá. Como resolver um desafio que nós sabemos que nós estamos pagando porque nós cometemos um erro? Reconhecendo, sendo humilde e voltando para o lugar de espera no Senhor. Porque a onda ela virá, uma nova onda ela virá. Deus vai mandar ondas boas. Só que para isso nós temos que entender que nós estamos no lugar errado. Você consegue fazer essa leitura fácil quando você está no lugar errado? Essa é uma excelente pergunta. Você consegue enxergar quando você está posicionado no lugar errado? Eu acho que essa é a parte mais difícil. Porque nós somos tinhosos, né?
Nós somos orgulhosos. O ser humano, ele é orgulhoso. E por causa disso, fica ali exatamente no lugar onde as ondas quebram. Você está entendendo? Cada área da nossa vida. Vai discutir com uma mulher para ver se ela está errada ou se ela está certa. Fala nada não, Dudu. Eu vi o olhar que ela deu para você, não fala nada não. Você está entendendo? Brincadeiras à parte, mas mulher não é mãe não. Lá em casa eu tive, ó. Mas brincadeiras à parte, gente, isso é muito sério. Porque o orgulho não deixa nós enxergarmos coisas claras. Sabe o que eu faço com Deus? Quando eu vejo que tem alguma coisa que está meio esquisita, eu falo: Senhor, não deixa eu ficar enganado. Não me deixa ficar enganado. Eu não quero ficar cego. Se eu estiver errado, me diz que eu estou errado. Me seja bem claro, porque às vezes eu realmente não entendo. Porque a maioria das vezes, nós não estamos errados porque queremos. Nós estamos errados porque, de alguma forma, nós não enxergamos. E é muito sério. Então, nós precisamos reconhecer, primeiro, a nossa dependência de Deus. E segundo, reconhecer o nosso erro. Errou? Senhor, me desculpe. Errou? Peça desculpa para a pessoa que está do seu lado. Não tenha esse... não pedir desculpa não. Não. Não, tenha humildade. Sabe por quê? Isso te faz se posicionar no lugar de receber novas oportunidades. Quando você reconhece o seu erro, quando você se coloca num lugar novo, você está pronto para receber novas oportunidades. Deu para entender? Isso é muito importante, tá? O preço vai ser pago? Sempre tem um preço a ser pago. Não se engane. Mas se alegre, porque se você está sendo corrigido é porque Deus te ama. Ele te ama de uma forma muito especial. Ele está fazendo isso porque Ele está dizendo: olha só, não faça novamente. Não caia nesse erro. Eu te amo tanto que eu quero que você saia desse lugar e vá para um lugar melhor. Isso aqui é errado, então você vai pagar o preço por isso. Então vá para o lugar de acerto, que eu vou transformar a sua vida. Não estamos falando sobre salvação, estamos falando sobre preço, sobre batalhas que nós enfrentamos muitas vezes desnecessárias. É horrível você enfrentar uma batalha que é desnecessária. Já parou para pensar nisso? É horrível. Outro dia eu estava conversando com alguém, aí essa pessoa estava falando: porque tal pessoa está falando sobre isso, eu estou em uma batalha. Aí eu falei para essa pessoa: mas o que a opinião dela muda na sua vida? Nada. Eu falei: por que você está nessa batalha? Isso não é uma batalha sua. Isso não é uma batalha sua. Esquece isso, essa batalha é desnecessária. Gaste energia em batalhas que são necessárias. Não gaste energia em batalhas que são desnecessárias. A pior coisa que tem é nós lutarmos batalhas desnecessárias. Correto? Vamos para o segundo tipo de batalha, que é a batalha do processo. O que é a batalha do processo? Quem acredita que Deus quer te levar para lugares maiores? Quem acredita nisso? Quem crê? Você crê que Deus tem propósitos para a sua vida? Crê? Não se engane. Se você está aqui, é porque Deus, Ele acredita em você. Às vezes, as pessoas não acreditam. Às vezes, as pessoas que estão do nosso lado, elas não acreditam em nós. Mas, por algum motivo, Deus acredita em nós. Eu sempre falo isso, né? Eu acho muito interessante, porque... para mim, estar no lugar que eu estou aqui hoje, muitas batalhas foram enfrentadas. Algumas externas e muitas internas. Porque o lugar que eu estou aqui hoje não tem nada a ver com o Felipe. O Felipe é o cara que não gosta muito de falar. O Felipe é o cara que é mais quieto, mais tranquilo, que não gosta muito de se envolver em nada. O Felipe, para aprender a dizer não, misericórdia, foi difícil demais. Mas Deus acabou botando num lugar que eu tive que passar por muitos processos, por muitas batalhas para estar aqui. Eu lembro a primeira vez que eu ministrei, eu lembro exatamente. Aqui era um altar que era um pouquinho maior,
altar vermelho, né? Era carpete vermelho, e o teclado ficava aqui. Eu tocava teclado, e aquela vez eu tive que ministrar. O que aconteceu? Eu me tornei líder do louvor, mas eu praticamente não ministrava, porque eu mais tocava do que ministrava. E de repente, Deus foi empurrando: Felipe, você tem que fazer, você tem que fazer. E houve até uma cobrança geral, e eu falei: vou ter que ministrar esse dia. Para mim aquilo era um desespero. Eu peguei o teclado, botei aqui, pum, abaixei a cabeça, pum. Com o joelho, acho que eu estava tocando percussão, acho que eu ficava todo trêmulo, sabe? E eu comecei a ministrar, e aquilo para mim foi um desafio tão grande, que eu ficava... Quem aqui é tímido? Quem é tímido? É horrível quando você tem que fazer alguma coisa nova, que você fica, né? Será? Às vezes é a coisa mais idiota do mundo, mas você fica assim desesperado, porque você tem que fazer algo que sai da tua rotina. E o coração palpitando, e aquele desafio eu enfrentei, mais interno do que externo. E outros desafios também foram enfrentados. Outros processos foram vividos. Eu sempre falei, né, que eu tinha um professor que ele me ensinou muita coisa, me empurrou muito para frente. Professor Gerson. E uma vez ele falou: Felipe, vão te apresentar muitas coisas. Tudo que falar para você, vamos fazer isso aqui? Você fala: sim, vamos. Uma vez me chamaram para dançar. Misericórdia. Imagina eu dançando, né? Talento nato. Pura habilidade de dançar. E para mim dançar foi muito difícil, porque eu não estava acostumado. Eu era o cara que ficava zoando as meninas, meio de interesse, né? Zoando as meninas que estavam dançando. E teve uma dança que foi muito maior e tal, isso, aquilo, os homens dançaram também, e teve diversas coisas. E para mim aquilo foi muito difícil. Por quê? Porque era anormal. Processo. E diversas coisas, sempre tinha, tudo que ele falou, faz, diga assim, diga assim, diga assim, diga assim. Aí de repente ele sumiu. Isso eu tinha uns 17, 18 anos. E de repente ele sumiu. Depois que eu já era pastor aqui, aí ele apareceu do nada. Ele parecia aquele mestre dos magos, né? Ele aparecia, parece some. Aí de repente ele apareceu e falou: Felipe, lembra que eu te falei aquilo? Deus já tinha me mostrado desde lá de trás que você ia viver tudo que você está vivendo hoje. Agora, Deus está mandando te dizer outra coisa. Eu falei: o que foi? É hora de você aprender a dizer não. Dizer sim é muito fácil. Dizer não é muito difícil. Aí eu pensei: mas dizer não eu sei. Aí ele falou: não, é dizer não. Dizer não, quando você achar que uma coisa está saindo do eixo, você tem que ir lá e confrontar aquilo ali. Eu falei: mas eu vou confrontar alguém? Por que eu vou confrontar alguém? Eu tinha medo de confrontar as pessoas. Você precisa aprender a dizer não, porque isso está ligado ao seu ministério, aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. E gente, não se engane, dizer não é muito difícil. O sim, ele, como é que eu vou dizer? Ele é muito amigável. O sim é muito amigável, mas ele sempre te tira da tua rota. Você está indo para lá. Se alguém vier te chamando aqui, vem para cá um pouquinho. Sim, você vai para lá. Sim, eu venho para cá. Não se engane. O diabo faz você amar o dizer sim. Por exemplo, quem é tímido, odeia dizer não. Por que eu odeio dizer não? Porque a gente não gosta de confronto. Mas o sim, ele fica te tirando do propósito de Deus para a sua vida. Imagina, por exemplo, aqui na igreja, né? Nós estamos guiando uma igreja, tá? Tem muitas responsabilidades, correto? Já pensou como nós somos uma família muito grande e cada um tem uma forma de pensar diferente? Cada um aqui pensa que, ou pensa não, ou tem uma solução para todas as coisas. Se você for escutar todo mundo, o que acontece? Você não sai do lugar, porque você vai falar: vamos fazer assim, vamos fazer. Vamos fazer assado. Vamos fazer. Você não sai do lugar. Então, sim, ele atrapalha muito o nosso avanço. Ele não causa muitas brigas assim, diretas. Causa muitos problemas, não se engane. O sim, ele causa muitos problemas. E principalmente problemas para a gente, porque nós nos sentimos insatisfeitos. Agora o não,
O não, ele protege o propósito de Deus da nossa vida. Aprenda isso. O não protege o propósito de Deus da nossa vida. Só que ele traz muito confronto. Diz não para uma pessoa para você ver. Você vai conhecer exatamente quem ela é. Diz não. Poxa, não concordo com isso aqui. Jesus. Você está entendendo? Não. É muito difícil. Você cria até, de certa forma, inimigos por dizer não. Mas o não vai proteger o propósito de Deus da sua vida. Aprenda isso. E o que acontece? O não me trouxe muitas batalhas. O não me trouxe muitos desafios. Agora, são desafios que devem ser lutados. E devem ser lutados com alegria. Por quê? Porque são avanços, processos que nós estamos vivendo. Toda vez que Deus quer mudar alguma coisa na nossa vida, Ele faz o quê? Ele muda as coisas de lugar. E quando muda as coisas de lugar, você acha que é fácil? Você acha que é fácil? Quem é que gosta de ficar mudando as coisas dentro de casa? Mulher ama, né? O homem, outro dia, a Raíza chegou lá em casa e falou: amor, vamos vender esse REC aqui, a gente compra outro e faz assim, faz assado e muda aqui. Eu falei: calma, meu irmão, calma. Para que vai mudar? Esse REC é tão bonito. A gente já investiu tanto, tá tudo certinho. Não, vamos mexer. Ela tá me olhando porque ela quer mexer, né? Ela quer mudar tudo. Daqui a pouco ela falou: não, a gente pode cortar ele aqui. Eu falei: cortar o REC, caro pra caramba, meu Deus. Mas toda vez que nós mudamos as coisas de lugar, nós enfrentamos batalhas. Toda vez que Deus quiser mudar alguma coisa de lugar na nossa vida, nós vamos enfrentar batalhas, lutas. Agora, existem lutas que são desnecessárias serem lutadas. Existem batalhas que são necessárias. E essas batalhas, elas vão dizer até onde nós podemos ir. Porque muitas vezes nós ficamos fugindo dessas batalhas. E fugir não resolve. Entenda, aprenda isso. Fugir não resolve. Existem batalhas que precisam ser lutadas. Olha o que Davi fez. Davi estava lá. Ele precisava lutar com Golias. Vamos ser sinceros aqui, gente. Davi precisava lutar com Golias. Alguém mandou ele ir? Ele era algum soldado na época? Ele tinha alguma autoridade ou precisava se impor para fazer aquilo ali? Não. Ele era apenas um garoto, um pastor. Ele não precisava enfrentar o gigante. Ele podia apenas se esconder como todos os outros soldados se esconderam. Até como o rei se escondeu. Mas Davi falou: não. Essa batalha aqui eu tenho que lutar. E essa batalha que ele enfrentou foi crucial para que ele se tornasse rei de Israel. Você entende? Há batalhas que são necessárias, que você vai precisar enfrentar. Se você quer mudar a sua vida, se você quer avançar, se você quer crescer, você precisa lutar. E não adianta se esconder. Como diz aí fora, tem que botar a cara, tem que ir para dentro. Mas como será que as pessoas vão me ver? Eu estou mais preocupado como Deus está me vendo do que como as pessoas estão me vendo. Você está entendendo? Eu estou mais preocupado em olhar para a minha vida e dizer: cara, eu estou no centro da vontade de Deus. Deus tem abençoado a minha vida. Eu estou vivendo aquilo que Deus preparou para a minha vida. Do que, será que a pessoa vai ficar feliz ou triste? Será que eu vou agradar? Estou mais preocupado com aquilo que Deus quer para a minha vida. Porque essa pessoa que muitas vezes nós ficamos preocupados, são aquelas que vão nos criticar muitas vezes. Você está entendendo? Então, há batalhas que precisam ser lutadas. Processos. Mais do que a batalha exterior, existem muitas batalhas aqui dentro, que precisam ser lutadas. Batalhas interiores. Mudando de você mudar a forma de agir. Você se posicionar em algumas situações. Você quer receber a promessa de Deus? Quem é que já recebeu promessas de Deus para a sua vida? Já recebeu? Promessas de Deus? Deus já falou alguma coisa no seu coração sobre um caminho, sobre alguma coisa que Ele está fazendo? Não se engane, se você ficar se escondendo, você não vai receber. Você precisa se posicionar
para que Deus possa agir. E se posicionar causa batalhas. Toda vez que nós nos posicionamos, sabe quem mais estranha? As pessoas que estão ao nosso redor. Engraçado, porque talvez seriam as pessoas que mais tivessem que nos apoiar para isso. E nós estranhamos muito isso. Nós estranhamos muito isso. Porque essa pessoa tinha que me apoiar, por que ela está contra mim? Essa pessoa tinha que me empurrar e não ficar me puxando, me sugando. Mas Deus está nos chamando para um lugar mais alto. Deus está nos chamando para uma nova fase, uma nova etapa. E ninguém pode nos travar. As pessoas vão olhar e falar, quem é essa pessoa? O que está acontecendo na vida dela? Por que será que mudou tanto? Posicionamento. Nós precisamos olhar para Deus e falar, Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Eu vou me posicionar no centro da sua vontade. Mas as pessoas não vão gostar, azar delas, porque eu sei aquilo que Deus quer para a minha vida. E se eu preciso abandonar certas práticas, eu vou abandonar. E se eu preciso me afastar de certas pessoas, eu vou me afastar. E se eu preciso me conectar com pessoas que vão me puxar para lá, eu vou me conectar. E se eu preciso ir para a briga, eu vou brigar. Gente, Jesus não ficava aqui de brincadeira não. Quando ele tinha que se posicionar, ele se posicionava e brigava. Uma vez ele entrou no templo, estavam fazendo um monte de coisa lá, ele derrubou tudo. Ele jogou tudo no chão, começou a tocar mão horror. Vocês acham que Jesus era paz e amor? Jesus, ele era muito amoroso. Jesus não julgava. Jesus foi o cara que chegou aqui, né? Foi o cara. Mas ele também sabia exatamente para onde ele tinha que ir. Sabia exatamente o que tinha que fazer. As batalhas precisavam ser batalhadas. E outras que não precisavam ser lutadas. A gente sempre fala isso, mas é muito interessante, né? Ele estava lá, escrevendo no chão, chegou uma mulher adúltera, e a galera toda criticando, julgando. Aí falava, Jesus, foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que nós temos que apedrejar ela. Quando Jesus olhou, ele pensou, essa batalha aqui eu preciso lutar ela? Não vou lutar não. Aquele que tiver a primeira pedra, aquele que não tiver pecado algum, tira a primeira pedra. O que aconteceu? Todo mundo. Ficou todo mundo quieto. Entendeu? Jesus era muito à frente do nosso tempo. Sabe? Existem batalhas que precisam ser lutadas, outras não. Que batalhas precisam ser lutadas? Aquelas que vão fazer você avançar, aquelas que estão dentro do processo, aquelas que estão fazendo você avançar, que você crescer. Não se esconda. Se tem a pessoa do teu lado, dá uma cutucada dela e fala assim, não se esconda. Deus está te empurrando para um lugar novo. Deus está te chamando para viver uma nova história. Deus está querendo te levar para um lugar mais alto. Para de ficar se escondendo, para de ficar dando desculpas. Vamos falar sobre isso rapidinho, para a gente encerrar, que eu estou passando da hora. Sabe qual lugar que nós mais nos escondemos? Adivinha? Nas desculpas. Quem nunca botou a culpa em alguém? Eu não tenho oportunidade. Tadinho de mim. Por que as pessoas não confiam em mim? Por que as pessoas não acreditam no que eu estou falando? Por quê? Céus, a vida, tadinho. Eu sou um pobre coitado que nunca tive oportunidades. Não se engane, não se engane. Eu falei com uma pessoa essa semana sobre isso. Você é filho do Deus Todo-Poderoso. Todas as promessas estão recaídas sobre a sua vida. Você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Então desculpa, não vai te levar a lugar nenhum. Desculpas não vão te levar a lugar nenhum. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Fala assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Repete com fé, que você está muito sem fé. Repete com fé, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece.
As desculpas, deixa para as outras pessoas. Elas vão ficar lá. Se você olhar um irmãozinho falando sobre isso, não cai nisso não. Tadinho de você nada. Por que tadinho de você? Não. Nós somos príncipes e princesas do Senhor. Príncipes e princesas do Senhor. Conosco está o braço forte dele. A palavra nos garante isso. A palavra nos garante avanço. A palavra nos garante vitória. Ela fala que sim, nós teremos lutas, teremos batalhas, teremos desafios, mas nós sempre sairemos vitoriosos em Cristo Jesus. E para a gente encerrar, queria que você abrisse aí Salmos 23, uma oração muito conhecida, que Davi fez. Salmos 23. Está escrito assim, olha palavras de sabedoria, né? De Davi. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Olha só, no meio da tempestade ele me conduz às águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Olha o que Davi falou ali, olha só, Senhor, eu confio em ti, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Alguma coisa vai te faltar? Não, porque Deus está contigo, ponto. Nos dias difíceis, fica tranquilo, porque Ele vai fazer você voltar aos pastos verdejantes. Mesmo que você ande por vale de trevas, nós temos a certeza que Ele está conosco. Sabe por que Ele botou aqui a tua vara e o teu cajado? O cajado, ele não serve para ficar batendo como muitos falam, não. O cajado é aquele que pega a ovelha e levanta. Os pastores fazem isso, eles pegam o cajado e levantam as ovelhas. Quando nós estivermos caídos, e não se engane, nós teremos momentos bons e momentos ruins. Deus sempre vai estar lá, Jesus vai estar sempre lá com o cajado dele, nos levantando, nos fazendo avançar, nos fazendo crescer, nos fazendo voltar aos caminhos dele, sabe? Por que isso tudo? Porque Ele é fiel a gente, Ele é fiel a você, sabe? Ele te ama de uma forma muito especial. Não se engane, Deus está nos chamando para viver coisas maiores, e nós precisamos fazer o quê? Superar os desafios. Nós precisamos, os desafios vão vir. Se é da primeira coisa, se é do primeiro fato lá, foi um erro, Senhor, me perdoa, tenha misericórdia de mim, eu vou consertar. Eu reconheço os meus erros e vou consertar. Mas se é sobre avanço, Senhor, me enche de coragem, porque eu vou para cima, eu não vou ficar encostado não, eu não vou ficar de qualquer jeito não, eu quero mais, eu quero que o Senhor me leve a lugares mais altos, e para o Senhor me levar a lugares mais altos, mais desafios virão. Então, nós precisamos estar com as costas bem largas, né? Precisamos estar prontos para os desafios. Esteja pronto para os desafios. Esteja pronto para os desafios. Deus, toda vez que quiser te levar para lugares mais altos, Ele vai te colocar desafios adiante. E como você vai reagir a isso? Você vai encher o peito e dizer: comigo está o braço forte do Senhor. Bate no peito assim, bate. Você já está cheio de fé? Tá? Bate, pina no peito assim. Aquele derrotado geralmente já faz assim, né? Tá forte o homem. Mas o que o vencedor faz? Ele empina o peito e fala: comigo está o braço forte do Senhor. Ele levanta o rosto, não anda de cabeça baixa não. Não anda de cabeça baixa não, porque você é filho do Deus Todo-Poderoso. Levanta o seu rosto e viva o sobrenatural de Deus. Deus tem muitas coisas para fazer no nosso meio, na nossa vida, em nome de Jesus, amém? Se você crê essa palavra de Deus sobre a sua vida, crê? Sai do seu lugar agora, vamos ficar aqui na frente para a gente orar, vamos ficar aqui juntinhos. Aleluia, Pai, glória a Deus.